de uma ovelha, você aproxima a ovelha da sua realidade. Isso é dar a vida pelas ovelhas também. É você olhar para uma ovelha e dizer para ela: siga o meu exemplo, eu sou um molde para a tua vida. Se eu oro, você também tem que orar. Se eu sou fiel, você também tem que ser. Se eu sou um homem ou uma mulher dedicada, você também tem que ser. Olhe para mim. A Bíblia nos dá respaldo para que você olhe para o seu líder. Deus não quer que você olhe para o homem. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, verso 2. Ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então eu tenho que olhar para Jesus. Mas há momentos na palavra de Deus em que Deus olha para você e Deus diz para você: olhe para o meu exemplo. Seja imitador de quem? De Cristo, sim, mas em mim. O problema é que as pessoas não entendem que ser um pastor, ser uma liderança, ser alguém que está à frente, também é confrontar. É chegar para a pessoa e dizer: não está bom. É exigir dele, exigir dela a excelência. Quando você ama alguém, você não passa a mão sobre a cabeça daquela pessoa. Muito pelo contrário. Quando você não tem preocupação com aquela pessoa, você só tem elogios para ele ou para ela. Ele pode chegar aqui e fazer uma grande besteira, você vai dizer: poxa, que lindo, que maravilhoso. Aquilo não te interessa. Mas quando aquela pessoa tem significado para você, quando aquela pessoa significa muito para você, você é obrigado a entrar na vida dele, você é obrigado a entrar na vida dela, como um bom pastor, que dá a vida pela ovelha. Ele pega parte da vida dele e ele compartilha com aquela pessoa. Ele vai dormir tarde, não porque ele quer dormir tarde, mas porque ele está pensando: o que eu posso fazer para melhorar a vida da minha ovelha? O que eu posso fazer para tirá-lo do erro, do engano em que ele ou ela se encontra? Você sabia, hoje eu estava comentando com uma pessoa, 75% dos relacionamentos que se quebram porque a outra pessoa não se sente prioridade. Quando aquela pessoa que está do teu lado não se sente prioridade, logo, logo a corda vai quebrar. E na igreja não é diferente. Toda vez que a liderança da igreja olha para alguém, algum membro da igreja, algum irmão, alguma liderança, algum obreiro, e aquele irmão, aquela irmã não está remando com você, não está junto com você, em algum momento você perde o ânimo de dar a vida por aquela pessoa. Porque aquela pessoa não está fazendo o que tem que ser feito. E aqui o texto vai dizer que o Senhor, Ele deu a vida. O que Davi fez? Davi deu a vida dele. Davi mostrou o valor de uma vida, a vida de uma liderança. Davi foi um homem que lutou pelo povo. Ele lutou tanto. Davi lutou tanto pelo povo, pelos seus, pelos guerreiros que ele criou, que a palavra diz assim: ele estava no campo lutando, ele tinha uma espada, ele estava lutando contra o gigante, e a Bíblia diz: e prevalecia o Anequim sobre Davi. E um dos seus liderados, enquanto também guerreava, observava Davi e via que o gigante prevalecia sobre ele. Ele chega, larga aquele que ele está lutando, deixa de lado e corre. Joga Davi de lado e começa a enfrentar aquele gigante. E a Bíblia diz que ele mata o gigante. Olha para Davi e diz: Davi, volta para casa. Volta para casa, antes que se apague a lâmpada de Israel. Ele estava lá no campo de batalha junto com a garotada. Ele já era velho, ele já não tinha toda a força, mas ele não largava os seus liderados. E quando ele estava morrendo,
estava sendo derrotado. E quem olhou em volta viu, sabendo que por muitas vezes era Davi que se arriscava por eles. Eles se sentiram na obrigação de se arriscar por Davi. E Davi é um símbolo de um pastor, de um homem que zela, cuida, que escuta e que dá vida pelas ovelhas. Quando ele entra na caverna, ele encontra desgostosos, endividados, estressados, derrotados, e transforma isto tudo em homens de valor. Agora, onde está o valor de uma mulher? Aonde está o valor de um homem? Naquilo que ele faz pelo outro. O nível de egoísmo, o nível de eu vezes eu multiplicado por eu diminui. E agora vamos fazer pelos outros. Quando isto aumenta, você segue a sua liderança. Então, existe o bom pastor? Claro que existe. Existe o mau pastor? Claro, se tem o bom, tem o mau. O mal, e a gente está vendo por aí, muitos. Agora, vamos seguir com a palavra de Deus? Hoje veio a dupla, né? Onde é que vocês duas vão cantar? Eu só quero saber onde vai cantar vocês duas, né? Tudo de preto. Então, você pode ler junto conosco? Possível? Vamos lá. Vamos ver se esse microfone está. Ele está no médio, eles estão animados ali, eles não arrumaram. Daqui a pouco vai dar uma microfonia. Arruma aí para mim, por favor, esse outro microfone. Diminui o médio, joga um pouco mais de grave. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, olhe para a sua Bíblia, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O profeta Ezequiel, muito tempo após a morte do rei Davi, vaticinou acerca do pastor que reinaria sobre Israel, e que os filhos de Israel andariam segundo o estabelecido por Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. A profecia de Ezequiel foi feita através de uma grande parábola, pois descreve a apostasia do povo de Israel, na condição de um rebanho de ovelhas, e os líderes de Israel, figurando como pastores. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, então, porquanto se espalharam. Hoje você está a 170 por hora, vai de 12, não, olha aqui. Por que se espalha? Por que se espalha? Porque não tem líder. Não tem líder. E os líderes que tem estão feridos. Então, líder ferido, ovelha ferida. Líder restaurado, ovelha restaurada. Isso é, você não dá para os outros o que você não tem. Você nunca vai dar aos outros o que você não tem. Ser um bom pastor é, acima de tudo, ter o que é bom dentro de si, conservar o que é bom dentro de si. Então, observa o que eu vou lhe dizer, porque essa parábola dita por Ezequiel, e a gente só pensa que parábola tem no Novo Testamento e nos Evangelhos, mas a Bíblia está cheia de parábolas, né? Você vai perceber algo muito, mas muito importante. Você nunca vai dar o que você não tem. Se você está ferido, você dá feridas, e o exército que te segue de feridos. Então tem hora que você precisa cuidar de você. Não adianta você preparar coisas e pensando que ali no malabarismo e tal, porque Deus está olhando e Deus está dizendo, não, vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. E o começo é quando você examina a si próprio. Quando você começa a fazer as coisas como deve ser feito, a partir do momento de equilíbrio refletido da palavra para você, e não de você para a palavra. Não é você tendo um sentimento em contra
fatos bíblicos, você dá biblicidade ao que você está sentindo. Não. A palavra é que te entrega, a palavra é que te influencia, a palavra é que te enche, a palavra é que te conduz. E aí o Espírito Santo vai dizendo para você: o alimento de hoje é esse aqui, ó. Tum, tum, tum. E você come aquele alimento e você se enche daquele alimento. Aí quando você vai dar para o povo come e não morre. Abra sua Bíblia, por favor, Ezequiel, capítulo 34, podemos jogar Ezequiel, capítulo 34, profeta maior, Ezequiel. Vamos a partir do verso 5, vamos até o verso 8, mas, vamos lá? Olha aqui para cá, para a gente dar uma folga para a leitura mor do nosso curso. Assim se espalharam por não haver pastor. Quando ele diz assim: eu sou o bom pastor. Bom, então tem mal. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto. Então olha para mim. Por que nestes últimos dias, e aí eu quero que você olhe para sua pastora, que hoje está cansada, ela está com metade da pilha, a outra já foi, tem um olhinho que está assim, o outro ainda está aberto, que o dia hoje, na segunda, não é fácil, mas ela vem e está aqui, e deve atender gente até 3h30, 4h30 da madrugada. Ela ainda está atendendo gente, que é assim. Então vamos lá, já entendi. Vamos ali. A Bíblia diz o seguinte: assim se espalharão por não haver pastor, e tornar-se-ão pasto para todas as feras. Quando você tem alguém que cuida, ninguém pisa em você. Quando você tem alguém que zela, ninguém chuta você. Quando você tem alguém que te defende no reino espiritual, que te apresenta de madrugada no reino espiritual, você é protegido mesmo não estando orando. Você é protegido mesmo não estando jejuando. Você é protegido mesmo não estando consagrando com a vida no altar. Então preste atenção, por quê? Porque você tem uma liderança sobre você. O problema dos pastores, e eu preciso que você compreenda, o problema dos pastores é que ele não tem pastor sobre pastor. Quando você tem pastor sobre pastor, o pastor também é ovelha. E ele precisa ter a sua saúde emocional, espiritual, familiar, em todas as áreas. Olhe para mim, esqueça a irmã Lídia, que está aqui atrás de mim. Não deixa eu falando sozinho. Olha, pronto, obrigado. Estragou mais tirando do que deixando lá, mas tá bom, vamos embora. Olha para mim agora, já que eu perdi o público, volta aqui, olha aqui para mim, vamos lá. Quando eu estou doente, eu só prego doença. Aí eu preciso que ela traga seus pastores. Davi tinha seus pastores. Davi não cuidava só de ovelhas. Davi tinha seus pastores. Então ele trazia seus pastores e cuidava dos seus pastores, para que os seus pastores, ao entregar o alimento para as ovelhas que era dele, entregasse um alimento com saúde, com graça, com vida. Jesus, quando olha para os seus 12, ele não olha para os seus 12 como se os 12 fossem só os 12, não.
ele primeiro tem discípulos. A palavra discípulo significa aluno. E quando ele está próximo de eles, ele os transforma em apóstolos. Ele transforma ele em mestres. Transforma eles em senhores de conhecimento. Porque cada um deles lideraria milhares, milhões. Serão grandes líderes. Mas Jesus, ele olha para a tua vida e ele segue um padrão de que um precisa ser protegido pelo outro, que um precisa ser cuidado pelo outro. A maioria das coisas acontecem na nossa vida fora do eixo, quando você não se sente liderado, cuidado, protegido. Quando as asas atingidas pelos ataques do inimigo não recebem a proteção necessária. E aí você vira o quê? Pasto para as feras do campo. Por quê? Se espalharam. Próximo texto, verso 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos alteiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as... Você já viu aquela pessoa que sai da igreja e liga assim dizendo, nem notaram que eu saí da igreja. Eu vou e ninguém nem nota que eu saí da igreja. Talvez seja por isto que Deus está levantando. Levanta aí, elegância. Bora, se põe de pé, rapaz. Tá nada, você... Murcha a barriga. Isso. Ó, Deus entregou para ele um plano, um projeto bonito, lindo, 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 lindo. Ele está falando que eu não vi, mas eu já sei que ele já contou. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele pegou o projeto? Foi pedir a bênção da pastora. Ele tem capacidade? Tem. Sabe fazer? Sabe. Mas ele, obrigado, pode sentar. Ele, como qualquer um, que entende que as coisas só avançam quando eu tenho uma bênção. Você tem que parar de apanhar, irmão. Tem que parar de apanhar, irmã. Tem que parar de ficar levando surra de Deus toda hora. Você não cansa, não?